E, irmãos, bom dia, graça e a paz. Bom dia, sou maravilhoso. Aí sim, agora sim, tudo certo, ouvindo bem. Eita, esses meus irmãos e irmãs que ajudam aqui na nossa pequena congregação online. Glória a Deus. A Ítala, Eva, hoje é dia dela participar. Os outros ela está na escola, lecionando, estudando, não lembro bem. Mas que bom que você está aqui hoje. Excelente. Irmãos, sigo aqui cuidando da voz, cuidando desse resfriado, mas glória a Deus. Eu tô aqui, queridos, nesses últimos dias, eu já tô assim, parecendo um blogueirinho, né, conversando com vocês, e é uma delícia, porque eu sinto realmente conversando e ainda vocês vão respondendo, meditando na palavra do Senhor. Daqui a pouco eu vou entrar no capítulo 22, mas, irmãos, como a Bíblia apela para nós lembrarmos da igreja perseguida, para nós nos lembrarmos dos irmãos que estão em perseguição. Às vezes parece que é só historinha de missionário, de dor, de sofrimento, de apelação, mas na verdade é a palavra de Deus. Se você abrir depois em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 26, está escrito assim: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras partes se alegram. Todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Meu Deus, nós precisamos estar atentos a isso. Nós conhecemos, eu e você estamos tendo aqui informações diárias sobre a perseguição de uma parte do corpo que sofre. E aí? Vamos fazer o que com isso? Lembra? A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia complementa a Bíblia. Nós não podemos ter outros livros para complementar ou completar a Bíblia. Então vamos lá? Eu estava aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Vamos para Hebreus, capítulo 13, no versículo 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueça de demonstrar hospitalidade para alguns. Não se esqueça de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Você já teve essa impressão de que você já fez algo, deu carona, cumprimentou, fez alguma coisa para uma pessoa que depois você fala assim, não sei não, eu acho que era anjo. Você já teve essa impressão? Mas volta, versículo 3. Lembre-se do que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Pergunto-lhes, vocês conhecem alguém que está na prisão? Por causa do amor de Cristo? Por causa da fé em Cristo Jesus? Pessoalmente não, mas vocês conhecem, têm informação? Se você está aqui com a gente, se você segue o BTJ, se você tem sido um parceiro, um gatekeeper, se você tem se conectado aqui com a gente diariamente ou por algumas vezes, você está recebendo esta live, esse link, está participando aqui com a gente, você sabe que pelo menos nós temos aí 30 pastores e membros que estão presos. Não conhecemos pessoalmente, mas eles estão presos. Então o que a Bíblia está falando? Lembre-se dos que estão na prisão. Pastor Ezra, pastor Wang e outros membros estão presos. A gente já tem informações que alguns já foram soltos, não os líderes e os pastores, alguns membros, e cerca de 22 continuam presos. 22 pessoas continuam presas ali. E não só isso, suas casas foram interditadas. Os familiares estão impedidos de voltar para casa. Não só isso, suas contas bancárias foram congeladas, foram bloqueadas. Eles não têm acesso a nada, os familiares. E muito menos acesso aos irmãos que estão presos. É uma pressão desgraçada, emocional e espiritual na vida desses nossos irmãos. E a Bíblia está nos ensinando, lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos.
E lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Palavra de Deus. Capítulo 13 do livro de Hebreus. Esse livro que foi escrito pelo Espírito Santo para mim e para você. No versículo 3, fala da igreja perseguida. Já nos aponta a igreja perseguida. Assim como 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, se uma parte do corpo sofre, toda ela sofre junto. Ô, irmão, que bênção que você está aqui, conectado comigo. Que bênção que você está aqui e de tempo em tempo estamos orando pela igreja perseguida. Nós estamos lado a lado desses nossos irmãos, orando por eles, clamando por eles. Oh, meu Deus, tem recompensa, irmãos, tem recompensa. Ah, mas eu não estou fazendo isso por recompensa. Irmãos, amém. Pode até parecer humilde, piedoso, mas o Senhor Jesus nos ensinou, que Deus, Ele só se agrada quando temos fé. Fé em quê? Que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Bom dia, Fernandão, querido. Irmãos, então, você está aqui, você tem orado diariamente comigo, já é o 22º dia, meu Deus, você está aqui, quantos dias você está aqui? Que especial, você consegue aí rapidinho lembrar de quantas lives você participou? Eu imagino que você já ouviu todas, né? Pelo amor de Deus, está gravando, nós estamos colocando lá nos nossos canais, eu espero, mas ao vivo aqui comigo, com o Isaac, com o Guga, com a Carol, com o meu sobrinho Isaac, com o Will ontem, quantos você participou ao vivo aí? Coloca aí um número aí, só para depois eu lembrar. Vai ser muito, muito bacana eu saber quantas você participou. De 22, eu estive aqui às 22. Mentira, 21, porque no dia 19 eu não fiz, que foi o domingo. Ai, Jesus, tava muito bagunçado. Mas amém, queridos, eu quero... Todas, domingo eu achei que eu tinha perdido. Tati, verdade, eu que perdi. Mas amém, glória a Deus que você está aqui, 21 ao vivo e uma no YouTube. Glória a Deus, Dani, 20, o Lelo aí, que bom, meu Deus do céu, estão participandão mesmo. Só segundo eu fiquei atenta. Amém, glória a Deus. Queridos, então, deixa eu começar então, participei de todas, menos ontem, verdade, Liliane, benção. Ô, irmãos, que bênção, eu estou muito feliz. Como Deus tem nos conectado aqui, não é? Eu já conheci alguns de vocês, já falei com alguns de vocês. Que bênção, viu? Aí, 6, hein? Meu Deus do céu, que delícia, que bênção estar com vocês aqui. Poderoso demais. Eu hoje fui muito ministrado pela lição 22, então vamos começar, porque tem o corte aqui, né? Então, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Nós estamos aqui em mais uma live do livro Back to Jerusalem, 30 histórias reais que vão desafiar a sua fé. São 30 histórias reais que vão desafiar a sua fé, edificar a sua fé. Nessas lives, nós estamos orando, e quando a gente ora pela igreja perseguida, quem aparece? Bebê Fufu, eles aparecem aqui para lembrarmos de orar pela igreja perseguida. Durante essas lives nós tivemos já ilustres presenças de irmãos missionários no campo, colaboradores aqui do BTJ, minha família participando, eu aqui com vocês. E tem sido assim muito especial, tem sido muito especial. Todos esses dias, meus amados irmãos, nós temos orado, clamado ao Senhor, temos trazido informações importantíssimas do que está acontecendo no campo missionário, das prisões que estão acontecendo. Vocês estão vendo ali que não é só na China que algo está acontecendo de horror, de perseguição contra a igreja, mas a gente tem visto ao longo desse ano a Nigéria sendo atacada de maneira covarde, de maneira agressiva. Milhares já faleceram, foram assassinados, executados, e somente cristãos, uma baita coincidência, não é verdade? E agora a gente recebe essas informações que Moçambique, onde eu estive já por 10 dias, também teve igrejas queimadas e pessoas mortas por causa dessa onda de ataques à perseguição da igreja do Senhor.
Não é interessante? A gente às vezes fala assim, nossa, parece que está aumentando. A verdade é que a perseguição nunca parou. A perseguição nunca parou. O inferno está em polvorosa, o inferno está desesperado com o avanço da igreja do Senhor. O comunismo está desesperado com o avanço da igreja do Senhor. Por isso eles perseguem, por isso eles fazem essas operações, igual ali na China, prendendo os nossos irmãos, impedindo os familiares de viverem, de comprar, de vender. Olha, você já viu isso, né? Interessante. Eles não têm como comprar e vender porque todas as suas contas bancárias estão bloqueadas e coisa do tipo, mas nós estamos enviando recursos, todo o BTJ, todos os escritórios do BTJ têm enviado recursos para abençoar a vida desses nossos irmãos, e se você quer fazer parte disso, entre em contato com a gente. Como que eu faço para ajudar? Eu tenho recebido aqui, graças a Deus, eu sou grato a Deus e a vocês, irmãos, aos gatekeepers, que são parceiros mensais, que têm contribuído, orado, intercedido, ofertado pelas missões do BTJ. E por causa dos gatekeepers nós conseguimos inúmeros projetos executados para abençoar a igreja perseguida, os povos não alcançados, inúmeros, vocês não fazem ideia. Mas você também pode colaborar se você quiser. Como? Entre em contato, fala com a gente. Eu quero te dizer, os valores vão diretamente para o campo missionário, abençoando pessoas, e Deus vai se alegrar dessas coisas. Porque eu estava falando aqui, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele recompensa, Ele abençoa. Quem toca as missões, quem investe em missões, toca em tesouros escondidos. E aí, nós estamos então, desses 22 dias de 30, tá acabando, falta só 8, bateu um desesperinho aqui, meu Deus do céu. Mas nós vamos continuar orando, vamos continuar clamando, buscando ao Senhor diariamente. Quero te pedir, adicione em suas orações diárias a igreja perseguida. Faz isso, por favor. Clama por eles, interceda por eles, ore por eles. A oração tem poder, irmãos, nós oramos a um Deus vivo. Tem uma frase em inglês que eu amo que é "Be careful what you wish for, you may get it". Cuidado com o que você deseja, que você pode receber. Trazendo para o evangeliquez, eu gosto muito dos evangeliquez que eu trouxe, né? Cuidado com o que você ora, que você pode receber a resposta. Eu quero que você ore pela igreja perseguida. E eu quero então agora orar ao Senhor por esta live, para que Ele abençoe a tua vida e a tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agradecendo o teu santo nome. Deus Todo-Poderoso e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, Pai querido, eu peço agora pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está aqui conectado comigo, que a tua bênção seja sobre a vida dele, que a sua bênção seja sobre a casa dele, sobre os negócios dele, sobre os afazeres desses meus irmãos e irmãs. Eu oro para que haja saúde, para que haja graça, para que haja o favor do Senhor derramado na vida deles, eles possam desfrutar da bondade do Senhor. Pai, guarda-os, protege-os, prospera os meus irmãos, abençoa-os em tudo. Para a glória do teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, dia 22 vai falar do nosso querido irmão Jacob. Você pode falar Jacó em inglês? É Jacob. Bonito, hein? O Jacob, ou Jacó, ele é um nome fictício, assim como todos os outros, né, amados queridos? Nós temos aqui a história dele que é muito, muito rica, muito linda. Ele é um jovem evangelista enviado pela igreja perseguida como evangelista para um outro condado, para uma outra região. E ali, naquela região, ele jovenzinho chega para evangelizar, para pregar, para começar ali um trabalho dentro da China. E ele então começa a buscar, ver se já tinha algum cristão para poder conectar, e ele encontra alguns irmãos que ele já sabia que eram cristãos. Então eles marcam de se reunir.
eles então, numa casa ou em algum local específico, eles se reúnem e quando ele chega, tinha cerca de... Oh, irmãos, deixa eu só ter certeza aqui se fala a quantidade. Não fala, mas ele fala assim, né? Eu conectei com esses únicos cristãos desse local. E quando eu fui à casa deles para me encontrar, descobri que eram todos idosos. Todos os idosos. Todos. E também descobri que não só eram idosos, como estavam debaixo de um ataque espiritual muito intenso. Por quê? Porque todas as mulheres ali dessa congregação, todas elas eram casadas com homens que não seguiam o Senhor Jesus. Eram casadas, mas os seus maridos, nenhum delas, seguia o Senhor Jesus. Então era uma congregaçãozinha ali, com irmãos, irmãs, e a maioria mulheres, como sempre. O ministério de Cristo sempre teve mais mulheres, glória a Deus, a mulher é crente mesmo. E elas tinham seus maridos que não seguiam. E pior, o irmão Jacob conta que batiam, faziam elas sofrerem muito, não tinham afeição, não tinham carinho, não tinham o amorzinho com as suas mulheres. Interessante isso. Ele, jovem, acabado de ser enviado como evangelista da sua igreja para essa região, vai para Deus e fala: Deus, eu não sei o que fazer. E além do mais, eu sou jovem aqui, só tem idosos, estão debaixo de ataque, casamentos com problemas, eu não sei o que fazer. Então ele começa a orar. Oração. Agora que eu vi que aqui estava sem luz. Eles começam a orar. Eles começam a buscar o Senhor. E ele faz o seguinte proposta para a igreja, para aquela pequena igreja. Vamos orar a Deus para que Ele nos dê uma resposta, para que Ele faça algum milagre de tudo que está acontecendo aqui que nós precisamos? Vamos! Que horas? 5 da manhã. Vamos nos reunir para orar. 5 da manhã. Glória a Deus por isso. Eu estou sendo muito impactado por esses negócios às 5 horas da manhã. Jesus, preciso acordar às 5 horas da manhã para orar, porque esses irmãos aqui faziam isso. Queridos, quando eles oraram, no primeiro dia, ele diz assim, as pessoas, pedi para todos se reunir, né, para orarmos às 5 da manhã, e na primeira manhã, começamos a orar, e só paramos no final da tarde. Eles começaram a orar às 5 da manhã, e foram parar somente no final da tarde. Segundo dia, começam a orar às 5 da manhã, e vão terminar por volta das 4 da tarde. E ali ele entende que alguns irmãos começam a querer buscar que ele traga uma palavra, que ele pregue. E ele fala, não é hora de pregar. O Senhor colocou no meu coração para orarmos. E eles começam a fazer esse momento de oração ser diário. E ele fala, nós confessamos todas as nossas transgressões, confessamos todas as nossas preocupações, confessamos todos os nossos medos, todos os nossos problemas, todos os nossos pecados diante do Senhor, e um verdadeiro arrependimento fluiu de nós. Oh, meu irmão, minha irmã, eu quero aqui te encorajar a aumentar um pouco mais a sua vida de oração. Um pouco mais. Eu sei, talvez você não tenha condição, você não se vê ainda orando 30 minutos, 1 hora. Então começa a imaginar. Começa já, quando você orar, se enxergar Deus. Quando vai ser o dia que eu vou abrir o meu relógio aqui, vou ver assim, uau, já é 7 da manhã, vou começar a orar. E quando eu olhar de novo, já é 9h30. Meu Deus, 1h30 orando. Ou 2h30 orando. Ou quando aqui, 7 horas, eu vou ver, já é 7h30. Meu Deus, como passou rápido. Aumenta um pouquinho mais. Você já ora um pouco mais. Os rios de águas vivas que estão dentro de você vão começar a fluir. E, irmãos, e onde você passar vai transbordar a presença do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele diz aqui, o irmão Jacob,
ele diz algo poderoso, ele diz assim: sentir o poder de Deus, do nosso Senhor, brotar em mim enquanto clamava. E esta mensagem e oração apaixonada, ele diz: o Senhor quer mudar nossa situação. Mas como podemos esperar que Ele controle algo que ainda estamos segurando? Então, depois de dias orando, das 5 da manhã até 4 da tarde, veio essa mensagem da parte do Senhor, e aí ele então compartilhou com os irmãos e irmãs. Como eu posso esperar que o Senhor mude a nossa situação se ainda estamos segurando as coisas que é para Ele controlar? Podemos fazer o Senhor Jesus apenas Senhor dos nossos problemas ou mestre das nossas dificuldades? Nós podemos. Mas quando eu e você iremos permitir se entregar completamente para o Senhor, se render completamente para o Senhor? Oh, irmãos, eu venho aqui, da parte do Espírito Santo, eu percebo Ele fluindo nessa manhã. O Senhor te chama para um tempo de qualidade com Ele. O Senhor te chama para um tempo de oração, um tempo de contemplação, um tempo de olhar para o Senhor. Oh, irmãos, eu não sei você, mas quantas das vezes eu caía no perigo de trabalhar, quando tinha um trabalho, quando estava num determinado trabalho, e pôr um louvor e ali começar a ser cheio do Espírito, não conseguir mais focar, ter que parar e ter que buscar o Senhor, orar, chorar, clamar e depois voltar a trabalhar corretamente, né? Mas você começa a ser cheio de uma maneira que você não quer parar, aquele rio começa a fluir, aquele rio começa a transbordar. Deus quer te levar a transbordar nele. Vida abundante. O que você está fazendo aqui comigo nessas manhãs? Querendo ou não, irmãos, são quase 30 minutos juntos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Ele fluir, deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Olha que interessante, eles oraram, e essa foi a palavra que foi inspirada pelo irmão Jacó àquelas irmãs e irmãos idosos. Como vocês querem que o Senhor mude, se vocês ainda controlam algumas coisas? E ali os irmãos então entenderam e se renderam completamente. Ali eles entenderam e entregaram tudo. Tudo entregarei. Se renderam completamente ao Senhor. Se renderam completamente ao Senhor. Nessa manhã, se renda ao Senhor. Nessa manhã, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te preocupando, aquilo que está te trazendo ansiedade, se renda ao Senhor. Eu fui muito ministrado esses dias com uma palavra tão abençoada que diz assim: deixa a sua ansiedade, deixa as suas preocupações com o Senhor, porque a obra que Ele tem para você é maior. Os planos que Ele tem para você é maior do que aquilo que você mesmo tem ou acha. Por isso, os recursos só podem vir do Senhor. Deus tem algo na tua vida. Não está acabado. Não está abortado. E não está cancelado e ninguém vai te parar. Mas lembre-se, a obra é tão grande que você sozinho, o suficiente, não consegue. Você precisa dele. Se ele te chamou e ele te chamou, ele também vai te dar todos os recursos que você precisa. Amém? Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui. Aleluia, aleluia. A presença do Senhor esteja aí envolvendo você, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, deitado na cama, sentado, em pé, ouvindo, caminhando no ônibus, que você seja agora cheio desta presença. Sem a presença nós não somos nada, nós clamamos a presença do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Deus é bom. Por quê? Porque essa história é inspiradora. Um jovem que não tinha teologia, seminário, cursos, bíblias,
Ele tinha uma chama, o fogo de Deus. Ele é chamado para cuidar de idosas, de idosos ali, de irmãos e irmãs de uma pequena congregação, e eles vão orar, e eles oram das 5 da manhã às 4 da tarde, entregam ao Senhor, entende que tem que render tudo ao Senhor, eles têm que dar tudo ao Senhor, e Deus veio com provisão, e ele diz aqui que foi quase que imediato, aleluia, ele diz que as respostas do Senhor em relação à situação que eles viveram foi algo maravilhoso, eles começaram a ver que o avanço naquele dia, então, que estavam avançando após as orações, foram quase que imediatamente. Olha que coisa linda! Os maridos passaram a vir e se ajuntar a nós. Aqueles que nem eram crentes, que ainda perseguiam as suas próprias mulheres, eram rigorosos com as suas próprias mulheres, por causa da oração, não tiveram outra coisa. Não tiveram estratégia, culto do amigo, culto do marido, culto do não sei o que, jantar, não sei, e é tudo bom, acho tudo maravilhoso, glória a Deus, acho isso lindo. Eles foram orar e Deus começou a trazer os maridos e eles se juntaram e eles começaram a mostrar afeição às suas esposas. Algumas das pessoas já haviam se divorciado, mas agora compartilhavam os testemunhos sobre estarem casados novamente com os seus maridos. E tem um aqui que é poderoso, uma mulher cujo marido havia deixado, porque ela não conseguia engravidar. Durante 9 anos, eles se reconciliaram e ela ficou grávida. Oração, 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 oração. Outra mulher não conseguia dar o dízimo porque o marido estava muito endividado. Sempre brigavam por causa desses problemas financeiros. O casamento foi restaurado e logo conseguiram saldar todas as suas dívidas, todas as suas dívidas. Este é o poder da oração, esse é o poder de uma igreja que ora, esse é o poder de pessoas que oram. O poder não está na pessoa, mas o poder flui através da pessoa, porque ela está conectada com a oração. Ela está conectada com o Senhor, ela está em oração, ela está orando. E está aqui então, um grande desafio para mim e para você. Talvez você não tenha condições de fazer como esses irmãos, de orarem das 5 da manhã até as 4 da tarde. Talvez não. Talvez você ora 15. Talvez você ora 30 minutos. Talvez você ora 5 minutos. Meu pedido para você hoje é, ore um pouco mais. De tudo que você já ora, de tudo que você já clama ao Senhor, adiciona a minha vida. Ora por mim. Eu preciso da sua oração. A minha casa precisa da sua oração. Ore pela igreja perseguida. Ora pela igreja perseguida. Ora pelos missionários que estão nos campos. Como eu disse para você, hoje, orando, lendo a Bíblia, o Senhor me levou a Hebreus 13, o capítulo 1, que diz: lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seus próprios corpos. A própria Bíblia diz: se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E eu quero, nessa unção que nós estamos aqui desfrutando nessa manhã, dessa presença que nós estamos desfrutando dessa manhã, eu quero te chamar agora para orar comigo pela igreja perseguida. Não está aumentando a perseguição. Talvez como você tem buscado ao Senhor, talvez como você tem se conectado aqui, os teus ouvidos e os teus olhos estão se abrindo para ver como a perseguição à igreja é forte, é ferrenha, é intensa demais no mundo. Você talvez não sabia nem da Nigéria, nem de Moçambique, talvez só da China, mas Nigéria está vivendo aquela situação, Moçambique agora, nós estamos postando isso diariamente. Acesse as nossas redes sociais, você vai ter essas informações e tantos outros irmãos queridos que também trabalham com a janela 10x40. Na China, os irmãos presos, como covardemente o Partido Comunista Chinês não só prende, mas como interditaram a casa, congelaram as contas bancárias, as famílias, irmãos com bebês, não tem como comprar. Você já viu isso? Não ter como comprar nem como vender? Você já viu isso? Eu já vi no livro de Apocalipse. E os testes estão começando. Por quê? Porque todas as manhãs eu quero te lembrar, o rei está voltando.
O rei está voltando. Aleluia! Maranata! Eu não sei se você já falou hoje de manhã, mas vamos lá, escreve, é o nosso pedido aqui. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O rei está voltando, Maranata. Os meus e os teus olhos não podem estar nessas coisas desse mundo, mas tem que estar no reino do Senhor. Aleluia, Maranata. Eu quero orar com você. Eu quero agora clamar pelos nossos irmãos que estão presos na China, pelas famílias enlutadas ali na Nigéria, em Moçambique, em todos os outros países. É verdade, as notícias não são tão boas em relação a isso, mas tem notícias poderosas. 30 mil pessoas vindo para Cristo por dia na China. Vocês ouviram ontem o nosso querido irmão Will, meu mestre, esteve aqui no Brasil também. Ele falou que lá no Irã, cerca das 75 mil mesquitas que tem no país, 50 mil estão fechando porque não tem mais pessoas. Deus está salvando no Irã. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está fazendo algo maravilhoso. Vocês ouviram aqui no sábado Isaac Liu dizendo, irmãos, é verdade, a perseguição é forte, nós não oramos para acabar a perseguição, mas uma coisa é, o fruto, o resultado da perseguição é lindo. É lindo, é lindo. Então oremos para que esses nossos irmãos tenham o fogo de Deus. Oremos para que os nossos irmãos sejam ousados no Espírito Santo, para que eles avancem, porque o resultado da obra do Senhor é linda. Aleluia. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, eu oro nessa manhã com os meus irmãos e irmãs que estão aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o teu nome, porque nós temos aqui a liberdade de, através de redes sociais, Senhor, ontem mesmo, cultuando ao Senhor de portas abertas, quantos irmãos aqui cultuando de portas abertas, recebendo em suas casas a igreja do Senhor, sendo igreja livremente nesse país. Mas a tua palavra nos diz que se uma parte do corpo sofre, nós todo o corpo sofremos. Há irmãos agora vivendo prisão, há irmãos vivendo tortura, sendo espancados, sendo interrogados, sem o que comer, sem o que beber, no frio daquelas celas, sem um papelão para colocar embaixo para poder deitar, muitos sem roupas. Deus, em nome de Jesus, quantos outros assassinados, executados e os familiares que ficam, os filhos que ficam, as esposas que ficam, os maridos que ficam. Senhor, não deixa a mágoa entrar em seus corações, não, mas que isso venha promover um temor e uma alegria, Senhor, de ver que são mártires no Senhor, de que são homens e mulheres que a tua palavra diz que não são dignos deste mundo. Oh, eu oro, Senhor Jesus, agora por esses nossos irmãos, para que o fogo do Espírito Santo encha os seus corações, para que o fogo do Espírito Santo aqueça os seus corações, as suas mentes, as suas emoções, as suas vontades, que haja ousadia, que haja poder de Deus através dessas pessoas, dessas vidas, que as igrejas sejam, Senhor, ainda mais poderosas, influenciadoras, multiplicando e desfrutando do mover do Espírito Santo do Senhor Jesus, desfrutando do poder do Espírito Santo, manifestando os dons do Espírito Santo. Eu oro, Senhor, eu me levanto aqui, Senhor, com essa multidão que se reúne, Senhor, todos os dias para orarmos pela igreja perseguida. Eu oro com eles, Senhor, eu clamo com eles, meu Deus. Salva, liberta, traz o teu fogo, Jesus. Oh, em nome do Senhor Jesus, faz a sua obra, faz a sua obra, faz a sua obra, Senhor. Seja o seu nome glorificado, seja o seu nome exaltado. Nós oramos, nós agradecemos pelo teu nome, Senhor, bendizemos o teu nome, bendizemos o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Obrigado, meninos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Desculpa, irmãos, me recompondo aqui. Glória a Deus, glória a Deus. 30 histórias reais para desafiar a nossa fé. Desafiar a nossa fé. Amém, Fernandão? Baruch Hashem. Para desafiar a nossa fé. Seja desafiado aí, irmãos. Por favor, não tenha essas lives, não tenha esses momentos onde você aqui sai condenado. Meu Deus, eu só estou vendo que eu não sou crente. Meu Deus, eu só estou vendo que eu não faço nada. Não, 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 não. Se isso passa na sua mente, não, em nome de Jesus. Enxerga esse momento aqui como um despertar na tua vida. Deus está te chamando para algo maior. Deus está te preparando para algo maior. Deus está te sacudindo para viver o melhor do Senhor. O melhor do Senhor. Desfruta disso. Não fica se sentindo condenado. Isso não é a ação do Espírito Santo. Não é. A ação do Espírito Santo é trazer vida, e vida em abundância. Estou muito feliz de estar aqui conectado com você, 9h40, você que está aqui desde o começo comigo, meu Deus, são 40 minutos, bênção pura. Eu estou vendo aqui um monte de gente entrando agora, um monte de gente, meu Deus, que lindo que está isso aqui. Nós estamos desde as 9 horas aqui, conversando, falando. Assista todo essa live, compartilha. Irmãos, queria te pedir para você acessar também o nosso YouTube, se inscreva no nosso YouTube, BTJ Brasil. Aninha, se puder colocar aí, BTJ Brasil, o nosso Instagram você já tem, mas acessa lá também o nosso YouTube, tá todos os nossos vídeos, deixa comentários, compartilha. E eu tô aqui, irmão, sendo desafiado para algo novo. Eu tenho vergonha, acredite, eu não sou bom com vídeos, live, então, meu Deus do céu, eu acho que eu tô aqui numa reunião de célula, junto com vocês aqui, coisa boa, tá, irmãos? É o meu jeito. Mas eu tô sendo desafiado aqui de fazer pequenos vídeos falando do que está acontecendo nessas perseguições. Nós temos essas informações dos irmãos presos já há tanto tempo, né? E a gente tem ouvido de tantas redes sociais e tantos homens e mulheres de Deus. Eu quero aqui também fazer um pequeno vídeo explicando exatamente o que está acontecendo ali na China, desse pastor, homem de Deus ali na Nigéria, chamando o mundo para olhar o que está acontecendo na Nigéria, ali em Moçambique também. Eu vou tentar criar coragem aqui, fazer esse vídeo, publicar, e depois eu só te peço que você compartilhe para que outras pessoas possam alcançar essas imagens, essas informações. Então, receba esse dia de hoje a bênção do Senhor, desfrute da bênção do Senhor, não se esqueça da igreja perseguida, não se esqueça. Eu sei que você já tem esse horário para se lembrar dela, mas ao longo do dia, se lembre da igreja perseguida. Ore pelo BTJ, ore por esse movimento poderoso de pregar o evangelho entre a China e Jerusalém, envolvendo todos esses países. Ore, irmãos, por aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos desfrutando, os nossos missionários, o mover, o avivamento do Senhor, e ore pelos irmãos que estão presos. Ore pelos irmãos que estão presos, sendo torturados pelos familiares, e de alguma maneira isso tem ardido o teu coração. Por favor, entre em contato comigo, fala comigo, me liga, escreve. 11 97416 7255. Tem ardido no teu coração isso? Me escreve. DDD 11 97416 7255. Nós podemos trabalhar juntos. Eu já tenho muitas pessoas caminhando juntos em prol desse movimento, que é de pregar o evangelho para completar a grande comissão nos países mais perseguidos, onde 0,00005% de todo o valor arrecadado em missões vai para lá. É muito pouco, mas o nosso 100% vai para lá. Glória a Deus por isso. Vai ser poderoso se conectar com você. Buialpá, Yeshu Aini. Não temas, Deus é contigo. Jesus te ama. Tchau. Deus abençoe. Uma excelente quarta-feira.
Nos vemos amanhã, no 23º dia. Yes! Aleluia!